Olá pessoal, professor Rodrigo aqui novamente, processo penal 1, hoje tratando do tema específico inquérito policial. Conforme combinado, esta aula gravada e de forma remota é em homenagem aos meus queridos alunos Lucas e Nicolas, gaúcho tio. Bora, pra cima deles. Então, antes de eu propriamente entrar no tema inquérito policial, eu preciso fazer menção a um termo mais genérico, uma expressão mais genérica, que, por sua vez, engloba o inquérito policial. A expressão utilizada aqui no Brasil para a fase prévia à ação penal, cujo objetivo é elucidar sobre a prática delituosa e indícios de autoria, se dá através da expressão investigação preliminar. A investigação, se apanharmos essa primeira locução no sentido de investigar, quer significar perquirir, indagar, questionar. E preliminar nos faz crer a necessidade de que algo seja realizado antes do início da ação penal, antes do início do processo criminal. O que dá ensejo à possibilidade de se instaurar e iniciar uma investigação preliminar é a notícia do crime, é a notícia sobre o pretenso ou suposto fato delituoso. No latim, os senhores verão na aula e no encontro online, seria a notícia criminis. O professor quer dizer o seguinte: com a possibilidade daquele órgão estatal incumbido de investigar, recebendo por parte de quem quer que seja a notícia de um fato supostamente delituoso, tem, em regra, a obrigação de iniciar a investigação preliminar mediante, via de regra, aqui no Brasil, o inquérito policial. Uma primeira observação que o professor faz menção, e a gente vai tratar e detalhar na aula online, no encontro online, é que esta informação transmitida ao órgão incumbido de investigar preliminarmente aqui nesta República, opera-se através de um juízo denominado juízo de possibilidade. Se a autoridade, percebendo sobre a procedência daquela informação que, por sua vez, noticiou um suposto fato delituoso, deve proceder o início do inquérito policial, iniciando a investigação preliminar. O professor reitera que a investigação preliminar é algo mais abrangente, aonde estaria o inquérito policial, mas não é única e exclusivamente a cargo do inquérito policial que fica a investigação preliminar aqui no Brasil. Existem outros meios, outras manifestações de se investigar preliminarmente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Seriam, exemplos, as sindicâncias, a CPI, As sindicâncias ocorrem, quem é funcionário público sabe bem disso, na esfera do órgão público, analisando a possibilidade de responsabilização do agente público que teria com seu comportamento praticado um ilícito. Por vezes, este ilícito pode ser caracterizado por uma ilegalidade civil e por outras vezes, em outras oportunidades, essa sindicância, essa investigação pode querer elucidar um ilícito, uma ilegalidade de cunho penal. Então a sindicância, aquele procedimento do órgão público de forma a concatenar atos investigativos para apurar aquele comportamento do funcionário público, também serviria como espécie da investigação preliminar. O mesmo raciocínio, por sua vez e por óbvio, Nicolas, se dá pela CPI, Comissão
parlamentar de inquérito, aonde fica a cargo do parlamento apurar em razão de uma notícia a respeito de um fato delituoso praticado por sua autoridade e, ao final, concatenando os atos e descobrindo realmente que houve a prática delituosa, que houve a captação de elementos a constatar a prática delituosa e, sobretudo, os indícios suficientes de sua autoria, remete ao órgão competente, aqui no Brasil, o Ministério Público, para com que este, por sua vez, procurador da República, ou promotor ou promotora de justiça, através de algo denominado, no latim, novamente, opinio delixi, dê a opinião sobre a conclusão daquela investigação preliminar. O relatório, pessoal, ao término dessa investigação preliminar, tanto no inquérito policial, quanto nas sindicâncias, quanto, igualmente, na comissão parlamentar de inquérito, não vincula a opinião do titular da ação penal, que aqui no Brasil, conforme os senhores bem sabem, o professor reitera a cada aula e a cada momento esta expressão, está lá na norma constitucional do artigo 129, inciso 1 da própria Constituição. Foi redundante aqui, mas não tem problema não. O professor não edita não. Vamos que vamos. Entenderam? Então eu consigo já imaginar, nossa professor, a investigação preliminar seria o gênero, cujas espécies seriam, por exemplo, o inquérito policial, as sindicâncias, as comissões parlamentares de inquérito e etc. Existem outros procedimentos de índole igualmente administrativa que serve para nutrir a possibilidade de atos informativos esclarecerem a materialidade de um crime e indícios de autoria. A materialidade delitiva somada aos indícios de autoria formam uma expressão em latim, o fumus commissi delixi, conforme o professor vai registrar na aula e no encontro online para os senhores. O que seria o fumus commissi delixi? Seria a fumaça do cometimento da infração penal, a fumaça do cometimento do delito, Concluindo, nessa primeira fala, para não estender, até porque para depois eu lançar isso lá no NEAD, no YouTube, só Deus, Se ficar muito pesado o vídeo não dá. Explico para os senhores. Existe a necessidade de chegar até o conhecimento da autoridade incumbida aqui no Brasil de investigar preliminarmente, mediante uma informação que, por exemplo, pode se dar por qualquer um do povo, e num juízo de possibilidade, certificando aquela informação, julgando procedente aquela informação, iniciar, propriamente dito, a investigação preliminar. Via de regra, inquérito policial. Se o juízo de possibilidade for a seu turno negativo, a autoridade simplesmente não deflagra, não inicia, não começa o inquérito policial. O professor frisa o inquérito policial, lembrando que poderia ser as sindicâncias ou as CPIs. Tudo bem? Beleza. Então, para terminar a minha fala, eu construo a seguinte ideia e definição da investigação preliminar. Seriam atos de responsabilidade da autoridade incumbida de apurar e elucidar a prática delituosa somada aos indícios de autoria, que formariam o fumus commissi delixi, que ao final dessa investigação prévia à ação penal, portanto, antes do processo criminal, realizando um relatório, opinando a seu término e a seu turno a respeito da constatação da prática delituosa e de quem teria sido o agente, autor daquele comportamento, remetendo o feito à autoridade titular da ação penal, representada pelo Ministério Público.
conforme a disposição constitucional do artigo 129, inciso 1. Este, por sua vez, concluindo com o mesmo raciocínio da autoridade que iniciou a investigação preliminar, entendendo igualmente que houve a prática delituosa, indícios de autoria, não lhe resta outra sorte, sobretudo na justiça criminal conflituosa, sob o amparo do princípio da obrigatoriedade da ação penal, oferecer a denúncia, iniciando a instância penal, iniciando a ação penal. Beleza? Encerro por aqui essa primeira fala, e depois a gente explica os detalhes, os pormenores, especificamente do inquérito policial.